tinha e ainda tem uma diversidade indígena muito grande. Então, assim, né, contextualizando aí isso que nós falamos. Então, qual é o momento histórico que nós vamos tratar na aula de hoje? Então, esse momento histórico, né, entre lá o século XV e XVI, nós vimos que ocorreu a expansão marítima europeia, né, que é quando os portugueses e espanhóis saem da Europa para tentar encontrar um caminho que levasse até as Índias. E aí, como vimos, Cristóvão Colombo, né, achando que estava chegando na Índia, realmente ele estava chegando na América, em 1492, e assim ele vai dar início ao processo de colonização. Porém, no continente americano, né, já tinha uma grande diversidade étnica, né, de povos que aqui viviam, os maias, os astecas e os incas. Esses povos, pessoal, são chamados de povos pré-colombianos. Por quê? Porque eles tinham, eles tinham culturas e formas de organização bem diferenciadas, né? Essas sociedades, elas foram sociedades complexas, muito bem desenvolvidas, né? Principalmente os mais astecas e incas, eles já tinham um desenvolvimento social, econômico, muito avançado, né? De certa forma, porque eles tinham conhecimentos matemáticos, astronômicos, né? Desenvolveram, por exemplo, uma agricultura muito bem organizada, né? Havia uma arquitetura também. Então, os europeus, eles passaram a denominar o continente americano de Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque a Europa, eles já conheciam, já era habitada por eles, que viviam lá há vários anos, né? E aí os europeus, eles se sentem lá no centro do universo. O continente americano, assim como a Oceania e a África, de certa forma, eram desconhecidos, e aqui o continente americano totalmente desconhecido. Por isso vai receber essa denominação de Novo Mundo, certo? Então, nessa aula aqui, vamos ver aí esses povos, em especial, né, especificamente hoje, sobre os índios brasileiros. Olha, gente, qualquer dúvida, vocês podem o tempo inteiro aí estar parando para perguntar, tá bom? Não estou lendo o chat. Se você estiver escrevendo aí, algum colega, faz favor de ir lendo, viu? Porque na minha tela aqui só aparece meu slide. Aí não tem como eu ver o chat. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Sim, sim, pro. Então, vamos lá. Então, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Então, no Brasil, não há, gente, como eu disse, um consenso em quantos milhões de indígenas havia no Brasil antes da chegada dos europeus. Então, tem estudos que dizem uma quantidade, outros estudos dizem outra, outros dizem outra, e assim vai. Então, assim, o que a gente sabe? Que antes dos portugueses chegarem aqui, havia cerca entre 1 milhão e 8 milhões e meio de habitantes que já viviam aqui no Brasil. Tem estudiosos que dizem que só na Amazônia havia 6 milhões e meio, né? Então, esses grupos que viviam aqui no Brasil, eles eram divididos em mais de 1.000 povos. Então, imagine aí, 8 milhões e meio de pessoas, mais de 1.000 povos. Então, assim, nós temos uma cultura extremamente diversa. Por isso, não tem como a gente falar do índio igualzinho. Então, aqui no Brasil, a diversidade era muito grande. Não só diversidade de línguas, como diversidade biológica, diversidade cultural, né? A forma como viviam. Então, entre essas pessoas, eles falavam mais de 1.300 línguas distintas. Agora, imagine aí compreender essa linguagem indígena. Então, quando os portugueses chegam aqui, obriga todo mundo a falar o português, de certa forma, eles homogeneizam a língua brasileira, né? Mas aqui havia 1.300 línguas diferentes. Só que a maioria dessas línguas era derivada de dois troncos linguísticos, que era o tupi e o G, né? Também chamado de macro-G, certo? Então, assim, é como se a gente dissesse, olha, só comparando, quando nossa língua portuguesa ela é derivada de qual, gente? Vocês sabem? Latina. Muito bem. O português é derivado do latim, o espanhol do latim, o italiano é do latim, ou seja,
São muitas línguas que se derivam do latim. É mais ou menos isso que acontece com as línguas indígenas. Existiam mais de 1.300, hoje existe 200 e pouco, mas a grande maioria dessas línguas ou derivam do tupi ou derivam do macro-G, certinho? Então, olha, dê uma olhadinha nesse mapa. Vocês estão vendo o mapa aí, gente? Sim. Pronto. Então, esse mapa aí que está aparecendo para vocês é um mapa dos povos indígenas do Brasil. Então, assim, por mais que tivesse muita diversidade, a maior parte dos povos eram os tupi-guaranis e os G. Então, se a gente observar o mapa direitinho, o que é que nós temos? Temos aí, em amarelo, né? Aí a gente pega a região Nordeste, Centro-Oeste e um pouquinho aí do Sudeste, que são os G, né? Que é um grande tronco, onde viviam os povos indígenas. Em bege, temos os tupi-guaranis, que também engloba a região Nordeste, a região Sudeste, né, a região Sul, um pedacinho do Centro-Oeste e a região Norte. E aí temos os outros povos que se destacam, né, os Aruaque, de marrom, os Caribe, de azul, Pano, de rosa, os Tucano, de roxo claro, né, o de azul claro, os Charrua, e aí de verde, outros povos. Então, assim, esses aí foram os povos que mais se destacaram, que tinha uma população maior, tribos indígenas. Agora eu quero ver se vocês estão realmente prestando atenção na aula. Vou fazer uma perguntinha. Então, vamos lá, ver se vocês estão atentos mesmo. Quais os dois troncos linguísticos dos quais derivam as distintas línguas faladas pelos povos indígenas do Brasil? Letra A. Alternativa B. Muito bem, não precisa nem ler. A A, Catuquina e a Noama. Não, né? A alternativa B. Tupi e Macro-G. Muito bem. Vamos lá. Então, Tupi e Macro-G acertaram. Olha, então, a respeito dos troncos linguísticos, quando a gente fala aí de troncos linguísticos, nós estamos nos referindo principalmente às línguas, né, cuja origem está lá localizada há milhares de anos. Assim como o latim, por exemplo, era uma língua lá romana e foi se perpetuando, existe até hoje, as línguas indígenas também são assim, né? Então, são línguas que vão derivando uma da outra. Então, você tem uma raiz comum e dessa raiz comum surgem outras línguas. Então, por exemplo, quem são os povos que falam tupi? São vários povos falam tupi. Entre eles se destacam os Guarani, por isso que a gente fala tupi-guarani, né? Tupinambá, Tabajara, Carijó, Tamoio, entre outros. Os povos falantes do Macro-G, né? Do G, são o Bororo e o Carajá. Entre os tupis, gente, o grupo predominante, né, onde mais se destaca, como a gente viu lá no mapa, ele vive em toda a atual costa litorânea, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Quer dizer, vivia, né, gente? Desculpa, falei vive, não, porque não vive mais, mas vivia. Então, ao longo de toda a costa litorânea brasileira, a gente encontrava povos de origem tupi, né? E esses tupis, eles chamavam aqui, no nosso território, o Brasil, de Pindorama. Vocês já ouviram falar desse nome? Não. Né? Na literatura brasileira é famoso esse nome, principalmente aí, depois da Semana de Arte Moderna, muitas pessoas começaram a usar, né, termos indígenas. Mas Pindorama significa terra de palmeiras, então era como eles denominavam o Brasil, né? Mas aí vieram os portugueses e deram outra denominação. Então, assim, apesar dos tupis eles terem costumes e hábitos comuns, né? Ou seja, todos os povos de origem tupis, teatros, né? E culturas comuns, os grupos locais tinham suas particularidades. Então, um grupo tem uma forma de cultuar um deus, outro grupo tem outra forma de cultuar outro deus, sei lá, um grupo tem uma forma de cultivar, o outro já tem outras características. Então, eles, como eu disse para vocês já, eles não são todos iguaizinhos, né? Então, entre os tupis, haviam lá povos que tinham suas particularidades. Mas, em geral, professora, como é que eles eram? Então, em geral, gente, né, eles costumavam viver em habitações coletivas, como vocês sabem, né, já ouviram falar, são as
ocas, né? E eles viviam também em pequenas aldeias, em malocas de madeira, né? Que são parecidas com as ocas, porém são feitas de madeira. Então, as sociedades tupis do Brasil, em geral, eles viviam em comunidades igualitárias, baseadas na coletividade e na divisão de recursos naturais e com o poder político descentralizado. O que isso significa, gente? Que tudo que eles tinham, eles dividiam igualmente entre todos. Então, o trabalho era um trabalho coletivo. Então, por exemplo, eles tinham uma divisão sexual do trabalho, por exemplo. Enquanto a mulher cuidava da agricultura, da oca, da casa, né, do filho, os homens saíam para a pesca, para a caça e para a agricultura. Mas todo o fruto dessa produção era dividido igualmente entre eles. Praticamente, né, não havia divisão social. Então, quando a gente for ver lá os maias, astecas e incas, a gente vai ver que tinha divisão social, mas entre os tupis não. Tinha uma pessoa que se destacava, né, destacava por ser a mais respeitada da aldeia, que era o pajé. Por que o pajé? Porque o pajé era uma espécie de mestre, né? Era, de certa forma, quem tinha o saber, né? Quem denominava e conhecia as plantas, para estar receitando essas plantas para cura de doenças, era quem fazia os rituais, né? Então, é uma espécie de sacerdote que promove os cultos aos deuses. Então, eles viviam assim, em comunidade, né? Com o trabalho feito por todos e a produção dividida entre todos, mas esse trabalho, lembrando que as crianças e as mulheres, né, exerciam o trabalho mais próximo da agricultura de casa e os homens saíam para a pesca e a caça. Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, entre os povos tupis havia um ritual muito importante para eles, chamado o ritual antropofágico, ou antropofagia. Já ouviram falar isso, não? Não. Na aula passada de, como é que é? Filosofia, nós estudamos na atividade. Ótimo. Então, assim, esse ritual de antropofagia, vocês podem ter visto já meio em filosofia, em português também, mas eu acho que é mais lá no terceiro ano. O ritual da antropofagia, por que eu falo que vocês já devem ter ouvido falar ou vão ouvir falar em português? Porque tem alguns autores da literatura brasileira que escrevem, que falam sobre isso, né? Inclusive na Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral vai apresentar quadros nessa linha aí. Mas, voltando para a história, o que significa isso? Então, alguns povos tupis, gente, eles acreditavam, todos esses povos, eles faziam guerras entre si. Então, sempre havia uma disputa e uma guerra entre uma tribo e outra. E nessa guerra, uns grupos saíam vencedores e outros perdedores. Então, aqueles grupos perdedores, o que acontecia? Quando os ganhadores ganhavam e conseguiam capturar o guerreiro mais importante, eles pegavam esse guerreiro e traziam para a aldeia deles. E o que eles faziam com esse guerreiro, professora? Esse guerreiro, eles deixavam ele reservado por um certo tempo, e faziam um ritual, e depois eles sacrificavam esse guerreiro. Eles matavam esse guerreiro, cortavam em partes e comiam a carne. Por quê, professora? Porque eles acreditavam que ao comer a carne do guerreiro, eles estariam ali também adquirindo a força e a valentia daquele guerreiro. Então, os guerreiros mais fortes, né, era uma forma até de homenagear os guerreiros que acabaram lutando, né, que perderam. E aí eles acreditavam que comendo a carne deles, eles estavam ali assimilando a sua força, a sua valentia, né? Então, esse ritual é chamado de ritual antropofágico. Então, assim, outros povos tupis acreditavam que comer a carne, né, desses entes aí ia transferir para eles toda a virtude, né, de quem estava ali consumindo. E como é que a gente sabe disso, professora? Porque, assim, imagine aí, gente, como é difícil para a gente saber como é que eram os índios aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem. Por quê? Porque eles não deixaram nada escrito, né? Então, muitas vezes, o índio, o negro, eles estão afastados da história.
né, como protagonistas. Por quê? Porque quem escreveu a história foram os brancos, então os brancos escrevem na visão deles, né, e deixam um pouco aquela história do índio e do negro de lá, porque não conhece. E os índios brasileiros, eles não escreviam, não deixavam nada registrado. Então, isso aqui que a gente está vendo é mais ou menos através de relatos que foram feitos por povos brancos, inclusive esse ritual da antropofagia, né? E quem foi, assim, o principal descritor, vamos dizer assim, que observou e que conviveu com gente que viu esses rituais, foi um alemão chamado Hans Standen. Então, ele esteve no Brasil por 2 vezes, né, no ano de 1549, e aqui no Brasil, ele, numa dessas viagens, ele foi prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses. Então, imagine aí, né, ele conviveu com esses índios durante 9 meses. E aí, em todo esse período, ele observou esses costumes e os hábitos dos índios tupinambás. E entre eles estava a realização da antropofagia. E aí depois esse Hans Standen, ele vai escrever vários livros, inclusive desenhos, né, falando um pouco da cultura e daquilo que ele viu. Aí então no ano de 1557, ele escreveu um livro. Olha aí a imagem, gente. Vocês querem um pedacinho? Está na hora do almoço. Ai. Então, Hans Standen, ele escreveu aí 2 viagens ao Brasil, onde relata, né, esse contato que ele teve com os indígenas. E aí ele fez várias ilustrações. Observe essa aí, gente, que foi feita por ele. O que é que vocês destacam disso aí? O que é que vocês observam aí? Sumiu, professora. A imagem. Apareceu agora? Sim. É? Então, vamos lá. Quer um pedacinho, gente, dessa carninha assada? Não, prof, Churrasquinho. obrigada. Quer um churrasquinho aí? Na hora do almoço? Nada mal. Então, vamos lá. Olha, aí agora, para ver se vocês estão mesmo prestando atenção na aula, outra perguntinha, viu? Ó, a imagem abaixo apresenta um ritual antropofágico de um povo indígena de território onde hoje é o Brasil. Então, olha aí a imagem. Essa imagem é o esquartejamento do corpo de um prisioneiro. Quem fez esse desenho aí foi o Hans Standen, né? Então, olha essa imagem. Então, sobre os povos indígenas, sobre o que eu falei para vocês até aqui, fala para mim qual é a alternativa correta. Eu vou dar 5 alternativas e só tem uma correta. Vocês vão me falar qual é a correta, viu? É para falar aí em áudio. Então, vamos lá. Foco no Enem aí para vocês. Letra A. Então, sobre essa imagem, tá bom? Do ritual antropofágico. Letra A. Os povos indígenas não foram escravizados pelos portugueses, pois praticavam o escambo. Letra B. A imagem acima é falsa, pois os indígenas brasileiros não praticavam a antropofagia. Letra C. Todos os povos indígenas brasileiros eram amistosos, o que facilitou a colonização portuguesa. Só um minutinho aqui que tem alguém entrando. Letra D. Os povos indígenas brasileiros apresentavam muitas diferenças entre si, possuíam línguas diferentes, alguns praticavam a antropofagia, outros eram nômades, enquanto outros eram sedentários. Letra E. Os portugueses só tiveram contato com os povos indígenas após a chegada do primeiro governador. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? A, B, C, D. Como? Eu acertei. D, quem mais aí? D. D. Muito bem, gente. A resposta correta, vocês estão prestando atenção mesmo, hein? É a letra D. Então, os povos indígenas brasileiros apresentavam muitas diferenças entre si, né? Como eu destaquei para vocês. Possuíam línguas diferentes. Alguns praticavam antropofagia, outros eram nômades, enquanto outros sedentários, né? Então, voltando. Então, segundo o Instituto Socioambiental dos Povos Indígenas no Brasil, hoje, gente, existem, né? Então, nós vimos que antes da chegada dos portugueses, haviam cerca de 8,5 milhões, né, de habitantes. Hoje, existem cerca de apenas 256 povos indígenas
no nosso país, falante de mais de 150 línguas. Então, antes dos portugueses chegarem, era cerca de 1.300 línguas. Hoje, 150, né? Esses grupos hoje, eles estão constituídos por cerca de 896.917 pessoas ao total. Então, não chega hoje nem a 1 milhão mais, né? Mas é uma população importante, considerável em nosso país. Então, os povos indígenas do Brasil tiveram muito a sua cultura influenciada pelo processo histórico de colonização, né? Posteriormente pelas políticas fundiárias. Estamos nós aqui hoje para dizer que a cultura que prevaleceu foi a portuguesa, né, gente? Porque se fosse a indígena, nós não estaríamos aqui agora em frente ao computador, vocês da casa de vocês, eu daqui da minha, assistindo aula. Estaríamos lá na floresta, né? Tomando pão de cachoeira. A quem dera. Então, assim, os povos indígenas, né, tiveram aí muita influência, né, desse processo histórico todo de colonização, e depois vieram os jesuítas, catequizaram os índios, e aquela história que todo mundo já conhece. Então, o contato, né, com os portugueses, principalmente, com toda a cultura europeia, né, de pessoas de outros países que vieram para cá, seja de forma espontânea ou de forma imposta, né, seja porque quiseram, ou seja porque foi imposto, trouxe muitas mudanças no modo de viver dos povos indígenas. Porém, gente, a gente não pode achar que, por exemplo, só porque é índio, tem que ficar só no mato caçando e pescando. Por quê? Porque toda cultura, ela é dinâmica, né? Não tem nenhuma cultura, nem de ninguém, nem do branco, nem do índio, nem do negro, que começou desse jeito, termina desse jeito, não. Toda cultura, ela é móvel, né? Ela vai se modificando, vai se adaptando, ganhando novas características, perdendo outras ao longo do tempo. Então, a cultura indígena também não é diferente, né? Ela também é dinâmica. Então, ao longo do tempo, ela foi se modificando. Certinho, pessoal? Tá dando para entender? Mais ou menos. Mais ou menos? Ficou com dúvida de que aí? Para a gente dar uma retomada? Saulo, tô falando com você. Oi? Não, você pode explicando aí, professor. Pode explicando aí, tá mais ou menos, mas dá para me entender, assim, o básico. Dá? Então, assim, porque eu já estou praticamente encerrando a aula, porque é uma aulinha, né, de 30 minutos que eu programei para vocês. Oi? Geislana Pro. Ô, professora, eu entrei na sala agora porque eu tô usando o celular do meu pai que o meu quebrou, né? Por enquanto eu tô usando o dele. E aí ele saiu e levou o celular. Aí só chegou agora, por isso que eu entrei, Pro. Tem como você disponibilizar o slide depois? Certo. Eu coloco, então, para vocês o slide no grupo de material, tá bom? Tá. Obrigada, Pro. Certinho, então. Nada. Então, retomando aqui, ó, né, as considerações finais. Então, o que nós vimos hoje? Então, na aula de hoje, nós vimos que os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses variavam entre 1 milhão e 8 milhões e meio de índios, né, de indígenas. Esses indígenas aqui no Brasil dividiam-se principalmente em dois troncos linguísticos, que eram o Tupi e o Macro-G, né? Apesar dos tupis terem costumes e hábitos que eram comuns, né, ou seja, muito parecidos, cada povo tinha sua particularidade, né? Então, são vários povos descendentes de tupis e cada povo tinha suas particularidades. Outro aspecto que a gente viu, que todos eles faziam, é que eles viviam em comunidades igualitárias, né, onde todos ali trabalhavam e o resultado daquele trabalho era dividido de forma igual para todos eles. Uma característica interessante que nós vimos entre os tupis é que eles praticavam o ritual da antropofagia, né? Que era um ritual onde o guerreiro capturado, ele era servido para as outras pessoas comerem como uma forma de homenagear e também uma forma de ficar com a força daquele guerreiro, né? Dentre os estudiosos que se destacam e que comentaram isso, tivemos o alemão Hans Standen, né? Ou Hans Standen, como é colocado. Então, gente, tem gente entrando agora, mas aqui, assim, eu já estou encerrando a nossa aula, certinho? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar aí tentando esclarecer. Está aberto para vocês agora.
recapitulando aqui, os tupis, eles realizavam o ritual da antropofagia e os Gs não, né? Não, só os tupis. Os tupis realizavam, né? Tem, inclusive, Daniela, alguns estudiosos que não acreditam nesse ritual, que acham que esse ritual não existiu aqui no Brasil. Mas a maioria, o consenso é de que sim, que existiu sim. Né? Inclusive com os descritos que tem alguns relatos e tudo mais. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mais? Pode sair Ô, já. professora, eu não sei se é Sim. minha internet. Oi. Está cortando muito as falas. E vocês, gente, está cortando para vocês também? Aqui não. Ó, peraí. Em algum momento, mas cortou para mim também. Algumas vezes. Então, pode ser a internet, né, ou o computador. Eu só queria que quem ficou de tirar o print, tira o print para mim, de quem está participando, Acabei de tirar, professora. para que... Mas você não grava na aula, professora? Ótimo. Vai dar pra você ver depois? Mas gravar não fica, Oi? não. Ela tem que, só se ela abrir a página de pessoas, ó. É só Ela lá, tem que abrir a página de depois você vai pessoas. gravando. Eu vou interromper a gravação aqui. Eu estou gravando porque depois eu disponibilizo para os alunos que não tinham internet